Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma sexta-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço aos anjos guardiões. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs. Dê um lar, uma família, né, para ambas. Peço vibrações positivas para os criminosos, para os prisioneiros, né, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos. Peço paz para todos os países no planeta Terra. Paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para a Venezuela e Estados Unidos, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Como eu tinha combinado, para quem viu o vídeo desde o início, né, e quando eu ia falar sobre o filme Nosso Lar 3, eu tinha combinado que eu ia ficar fazendo repetições. Por quê? O filme vai começar, a estreia dele vai ser lá para o dia 27 de janeiro ou fevereiro de 2027. Então não sabemos direito. Eu já tenho pelo menos uma informação aqui do que vai sair, mas não sei de tudo. Então eu vou ficar falando de muita coisa e não ter a ver, então eu estou indo paulatinamente. Com certeza do casal vai aparecer. Eu vou, depois, lá para frente, eu vou entrar em mais detalhes. Vou citar três itens. O primeiro item é que um casal que se amava, o pai da moça não queria o relacionamento deles. E eles desmancharam o relacionamento e cada um foi viver a sua vida. Como cada um de nós retorna ao mundo espiritual um dia, eles retornaram e lá se encontraram. Outro item é que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, vou citar aqui dois exemplos, né, do espírito Paulo de Tarso, que ele veio na última encarnação com Martim Lutero, e o exemplo de Maria Madalena, que ela veio na última encarnação com Madre Teresa de Calcutá. Outro item que André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo, né? E mata as células também do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na quinta temporada. Essa semana eu estou entrando na quinta temporada. Então vou começar a quinta temporada, estudar toda ela com esse livro aqui. Vai ter alguns... posso fazer menções a outros livros. Mas a temporada toda será essa. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Né? A primeira temporada foi o mesmo livro. A segunda foi o livro o Evangelho... Ramatiz, Evangelho é Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Encirimage. A terceira foi o mesmo livro e a quarta o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, leitura, prece
prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou na introdução, né, que nessa sexta-feira eu vou terminar essa parte aqui. Sagrados que eram explicadas e comentadas, todos podiam nelas tomar parte. Por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Saduceus, seita judia, que se tornou por volta do ano 248, né, antes de Cristo, assim chamada a razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, e nem na ressurreição, e nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não servindo senão como objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência, também e satisfação dos sentidos era os seus olhos, o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga e, não admitindo nem tradição e nem nenhuma interpretação, colocavam as boas obras e execução puras e simples a lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Os essênios, ou esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C. Ao tempo dos Macabeus, cujos membros que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Eles se distinguiam pelos costumes brandos e virtudes austeras e ensinavam o amor a Deus e ao próximo. A imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Oposto aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores e nos quais a virtude não era senão aparente entre eles. Não tomava nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava aos dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam e fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele a deve ter conhecido, mas nada prova que ele se filiou. E tudo o que se escreveu a este respeito é hipotético. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito com o objetivo de servir a uma opinião que encerra a si mesmo a prova da sua origem moderna. Então, vamos entender aqui os saduceus, né? A sinagoga, né? A sinagoga, depois que Jerusalém entrou na dispersão, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração de culto. Então, ela vira um templo, né? As sinagogas. Por isso que ela tem um templo também até hoje. E aí tem os saduceus. Os saduceus eram uma seita que não acreditava em almas, só acreditava em Deus, né?
Mas eles eram muito materialistas, né? Era muito materialista eles. E eles, de uma seita, como também foi uma seita que os fariseus foram formados, eles criaram um partido. E esse partido era um partido de oposição aos fariseus, então eles não se entendiam. E eram todos dois materialistas, né? Essas duas seitas materialistas. E nós vamos falar aqui dos essênios. Essênio, uma seita fundada lá em 150 anos de Cristo. Essa seita, eles tinham as virtudes de quê? De acreditar em Deus, em ressurreição, amar a Deus, né, do fundo do coração e do espírito, e amar o próximo como a si mesmo. Então eles viviam da agricultura. O seu gênio de vida se aproximava aos primeiros cristãos. Então, quem eram esses primeiros cristãos? Foram os discípulos, depois se tornaram apóstolos, e aí aqueles que se convertiam para ser cristão, né? Então, eles eram mais nessa linha. E aí vai ter aquela colocação que Jesus foi lá ter todo esse conhecimento, né? Trazido de lá. Então, eles, antes de ser uma pessoa pública, isso não é verdade. Eu vou depois fazer. E aqui embaixo, no rodapé, ele fala: depois da morte de Jesus, apareceu um livro de um autor apócrifo. O que é apócrifo? São textos gnósticos que não são canônicos. Canônicos são todos esses evangelhos que a Bíblia está na Bíblia, né? E os apócrifos, textos apócrifos, né? O gnóstico, são depois que foram encontrados, né? Então esse livro aqui não quer dizer. Agora, para mim, essa é a minha opinião, né? E Jesus ter ido lá, tanto faz, porque Jesus é um anjo. Jesus tem 4 bilhões de anos. E ainda aquela população, por mais adiantada que fosse os saduceus, estava em relação atrasada a Jesus, né? Então, tem esse comentário. Tem espírita que não aceita isso, que Jesus foi lá, né? Mas porque Jesus, agora, quem foi? Com certeza foi o Pedro. Pedro, antes de conhecer Jesus, teve lá estudando com os essênios. Pedro foi, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Na próxima semana a gente vai estudar sobre vamos entrar nos terapeutas, que é o último. Vamos falar sobre Sócrates e Platão e os percussores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, né? E aí termina, né? Então é isso que nós vamos estudar na próxima semana. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.